Bom dia! Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre divisão celular, mais especificamente sobre mitose. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 14, questão 17 até a questão 43. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 38, 39 e 40. Então, gente, antes de começar a aula de hoje, eu já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionada ao capítulo 5. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam, expliquem para mim toda a mitose, todo o processo que envolve a mitose, No caso, vocês vão ver que a mitose é dividida em 4 etapas, Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, eu quero que vocês descrevam todas essas 4 etapas da mitose. Não precisa descrever o processo que antecede a mitose, ou seja, aquele processo que vai de duplicação do DNA, que é a interfase, que se subdivide em G1, S e G2 que nós vimos na aula passada, ok? Só a mitose de fato, as 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Fico aguardando. Vamos lá então. Na última aula, nós vimos o processo de interfase, que é o processo que antecede a divisão celular, a gente pode dizer assim, Como assim antecede a divisão celular? A divisão celular, de fato, é a mitose e a meiose, tá? Nós temos 2 tipos de divisão celular, mitose e meiose. Nós vimos que a mitose é um tipo de divisão celular do qual tenta manter os tecidos do organismo, É um tipo de divisão celular que, além de manter os tecidos do organismo, muitos outros organismos também utilizam para se reproduzir de forma assexuada. Não é o caso do ser humano. Porém, a meiose já é um tipo de reprodução, de produção de células novas. Produção de células diferentes da célula mãe, podemos dizer assim. E aí hoje, especificamente, nós vamos falar da mitose, tá? Apenas da mitose, não da meiose. Porque não tem como falar das duas, é muita coisa. E para a gente falar de mitose, a gente precisa voltar um pouquinho lá na interfase, A interfase é aquela fase que vai anteceder a divisão celular, porém ela tem uma grande importância, ela só não antecede a divisão celular, ela vai realizar a duplicação do DNA, porque se eu quero dividir uma célula futuramente, eu preciso ter material genético para as novas células. Mesmo que no caso da mitose sejam células idênticas à célula-mãe, ela necessita de material genético, mesmo que esse material genético seja idêntico, mas necessita de material genético novo, ok? Porque se eu tenho uma célula e divido em 2, eu preciso que esse material genético também se divida. E essa divisão do material genético não ocorre na mitose de fato, nem na meiose. Ela vai ocorrer na interfase. E a gente viu que a interfase ela se subdivide em 3 etapas. Etapa G1, etapa S e etapa G2. E nós vimos que é mais especificamente na etapa S que nós vamos ter essa duplicação do material genético, tá? A duplicação do DNA. Depois que começa a mitose de fato, a gente pode começar a perceber alguns fenômenos que vão ocorrer. Só que para entender esses fenômenos, podemos dizer melhor, nós dividimos a mitose em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vocês não são nomes complicados? São, mas a boa notícia é que nós também vamos utilizar esses mesmos nomes na meiose, ok? Então não precisem se assustar. Vamos lá. Qual é a primeira etapa da mitose? A prófase. O que vai acontecer na prófase? Milhares de coisas. Mas quais são as mais importantes? Primeira coisa, os cromossomos começam a se condensar, tá? Os nucleolos, eles começam a se desintegrar.
a carioteca, para quem não lembra o que é carioteca, é a membrana nuclear, né, o envelope nuclear, se desfaz, tá? Ou seja, eu tenho um núcleo livre no citoplasma. Todos os nucleolos se desfazem. Então, essas consequências da prófase já começam a caracterizar que a célula vai se dividir. E para ela se dividir, eu preciso que essas estruturas elas se degradem, elas sumam dali para essa divisão ser perfeita. Então ali na prófase é onde começa todo esse processo, além da condensação dos cromossomos, ok? E aí, depois a gente parte para a segunda etapa, que é a etapa denominada como metáfase. A metáfase já é uma etapa aonde as cromatídeos irmãs já começam a se alinhar no meio da célula para que elas posteriormente comecem a ser puxadas pelos fusoacromáticos, que são aquelas linhas que a gente vê em microscópico, que vão se aderir às cromatídeos para puxar uma cromatídeo para cada polo, porque se a célula vai se dividir, eu preciso que as cromatídeos estejam uma em cada polo, correto? Então, esse fuso acromático, ele começa a se formar lá na prófase, porém ele já vai terminar toda a sua formação na metáfase. E aí esse fuso acromático já está pronto na metáfase, os cromossomos, ou cromossomo, né, as cromatídeos irmãs já estão alinhadas no meio da célula e a gente já começa a observar com bastante nitidez em microscópico tanto as cromatídeos extremamente condensadas, né, na região equatorial da célula, como também o fuso acromático totalmente preparado, pronto para realizar puxar essas cromatídeos, ok? Depois nós vamos para a terceira etapa, que é qual? É a anáfase. A anáfase é a etapa de fato onde esses fusoacromáticos vão puxar as cromatídeos uma para cada polo da célula. A célula ainda não se dividiu, ainda é uma célula. Vai puxar as cromatídeos uma para cada polo e nós vamos começar a ter o estrangulamento na região equatorial da célula. O que é esse estrangulamento? É literalmente a divisão, é o corte ali da célula, e aí cada polo vai estar com uma cromatídeo porque o fuso acromático puxou, então nós vamos ter duas células, né, com cada uma com uma cromatídeo, ok? E aí nós vamos para a quarta etapa. A quarta etapa é a telófase, a última etapa. É na telófase que nós temos a finalização de fato dessa divisão, desse estrangulamento, e aí nós começamos a ter alguns acontecimentos que vão caracterizar o fim da divisão celular. São eles: os fusoacromáticos que não têm mais função começam a sumir, começam a se desintegrar. As cromatídeos voltam a um aspecto normal, não mais condensado. E o principal, os nucléolos voltam a aparecer e a membrana nuclear protegendo as cromatídeos, protegendo o material genético, né, protegendo o núcleo, né, volta a se constituir. E quando os nucléolos, e principalmente a membrana nuclear na telófase, se reconstitui, caracteriza o fim da divisão celular. Mais especificamente no que nós estamos falando hoje, o fim da mitose. Ok, galera? Então, esses são os principais processos que ocorrem dentro das 4 etapas da mitose, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Obviamente que ocorrem outras etapas, porém estas são as principais e as que mais são cobradas de longe no vestibular, ok? Então, peço para vocês irem lá na apostila, faz o resumo, porque a gente fixa melhor, e a gente vai voltar na próxima aula falando sobre a meiose, tá? Que é um pouquinho mais longa, porém, podemos dizer que ela
depende muito da mitose também. Então, apesar de ser longa, a gente já viu aí, podemos dizer que já vimos metade do processo, ok? Então, galera, fico aguardando a atividade do Evolutiva. Até semana que vem. Muito obrigado.